Paz, irmãos, bem, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Assim que você encontrar o texto, por favor, se coloque de pé para que a gente faça essa leitura até o versículo de número 9. Segunda Pedro 2, do 1 ao 9. Os falsos mestres e a sua destruição. Nós vamos nessa noite não simplesmente falar dos falsos mestres e da sua destruição, mas da presença real de falsos mestres no nosso tempo. Mas apesar disso, vislumbrar que o Senhor sabe livrar os seus. Apesar da presença de falsos mestres, o Senhor liberta os seus eleitos, aqueles que andam piedosamente segundo a sua palavra. Vamos à leitura. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo simples fato de estarmos de pé, e também pelo fato de o Senhor ter nos trazido pela mão para te louvar nesta noite, pela tua fidelidade, pela tua grandeza e pelo teu amor. E nós te pedimos que nesses breves momentos o Senhor fale conosco através da tua palavra, e que o teu Santo Espírito aplique no nosso coração. Assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, permaneçam, por favor, com sua Bíblia aberta, para que a gente observe esses 9 versículos. A gente retoma o que já há um bom tempo começou, a segunda Epístola de Pedro. Tive a oportunidade de falar 2 vezes no primeiro capítulo, mas é bom sempre a gente fazer um apanhado rápido, para que a gente tenha a noção de onde vai pisar a partir de agora, qual é o terreno do segundo capítulo. Pedro começou essa segunda epístola certificando os irmãos destinatários, bem como a nós que somos leitores dos seus escritos hoje, quanto à vocação, a nossa vocação, chamado para servir ao Senhor, mas também quanto à nossa eleição. Sei que há pessoas que ainda hoje têm muita dificuldade quanto a essa doutrina, mas de fato não dá para enxergar algo diferente. Não somente Pedro, mas Paulo falam sobre isso durante o Novo Testamento. Nós fomos de fato eleitos por Deus, e isso
antes da fundação do mundo. Isso não é um motivo para que as pessoas se sintam arrogantes, pretensiosas, presunçosas ou melhores do que outras, mas é fato que isso deve soar no nosso coração como um alívio, um conforto e um prazer muito grande em saber que fomos alvos de tão grande graça do Senhor ao nos escolher, mesmo nós não sendo merecedores. E ele deixa claro que todo aquele que foi eleito de modo algum pode ser improdutivo. Isso fica muito claro no primeiro capítulo, quando ele mostra que aquele que de fato nasceu de novo, que foi eleito, ele deve viver pela palavra de Deus, e quem vive pela palavra de Deus deve produzir alguma coisa. Não pode ser uma árvore infrutífera, até porque se você não dá fruto, você deve ser cortado e lançado fora. Mas se você dá fruto, aquele que é o dono da videira, ele corta, poda, para que você continue produzindo mais fruto. É assim que a gente deve enxergar a nossa caminhada cristã. Nós somos chamados para trabalhar para aquele que nos salvou. E ele finaliza o primeiro capítulo relembrando os irmãos de verdades que foram pregadas por eles, e dizendo: olha, o que eu estou pregando não é proveniente de fábulas, não são histórias inventadas, mas é uma palavra que é fiel, é digna de aceitação, está firmada nos céus, e expõe e promove a glória de Cristo, recebida da parte do Pai, quando da suprema glória ele foi dirigido a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E agora ele vai utilizar todo o capítulo 2 para falar acerca dos falsos mestres e da sua destruição. Ele nos certifica do conteúdo do Evangelho, que nos dá a certeza de que pelo sacrifício de Cristo somos feitos novas criaturas, e através da ação do Espírito Santo em nós há de fato uma regeneração para vivermos para o louvor da sua glória, e nos mostra que isso deve estar muito bem gravado no nosso coração para não nos entregarmos aos falsos ensinos desses falsos mestres, porque eles serão destruídos. É isso que o capítulo 2 vai tratar a partir de agora. Hoje a gente medita até o versículo número 9, procurando deixar como pontos principais: existem sim falsos mestres, eles estão presentes no nosso tempo, mas Deus é sábio em livrar os piedosos da provação, ao mesmo tempo em que pune os ímpios. Esses 9 versículos eu dividi em 3 partes para que a gente possa, de forma bem didática, compreendê-los. Então, o primeiro ponto: o modus operandi desses falsos mestres. Do versículo 1 até o 3 a gente vai ler novamente. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse é o primeiro versículo. Eu quero chamar a atenção para a questão de que eles vão introduzir heresias destruidoras. Falsos mestres trazem até nós, até os seus ouvintes, heresias destruidoras, notícias falsas. Nós somos os portadores das boas notícias, das boas novas, mas os falsos mestres trazem notícias que são falsas. E o nosso tempo é muito falado sobre isso. Eu não uso a expressão em inglês porque existe correspondência em português. Então existem notícias falsas todos os dias. Elas são veiculadas desde que o mundo é mundo. Eu escutava o reverendo Tarcísio Carvalho, talvez você não conheça, mas através do que eu vou falar você vai conhecê-lo. Ele é o co-pastor do pastor Emílio Garofalo Neto, lá na Igreja Presbiteriana Semear em Brasília. E ele estava expondo esse texto e trouxe uma contribuição muito valiosa que eu não saberia como explicar como ele explicou. Então eu vou utilizar as palavras que ele utilizou a respeito do que as notícias falsas podem ser, que elas podem representar e como elas podem ser utilizadas, como elas podem ser demonstradas no nosso meio. Segundo ele, as notícias falsas podem ter um conteúdo verdadeiro, mas um contexto falso. Eu vou dar um exemplo disso. Alguém pode chegar para você e dizer assim: Deus quer lhe abençoar.
Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, Deus quer lhe abençoar. Mas isso pode ser apresentado num contexto falso quando alguém diz: basta que você faça uma oferta generosa, em troca Deus vai te abençoar. Deus não trabalha dessa maneira. Então é uma notícia falsa. Com conteúdo verdadeiro, Deus de fato quer abençoar o seu povo, mas num contexto geral, falso. Elas podem ter um conteúdo falso, mas transmitido por uma pessoa confiável, entre aspas, uma pessoa importante. É quando alguém fala sobre determinada coisa, você até duvida do que foi exposto, mas você diz: não pode ser falso, porque foi pessoa A que falou, e ela é até hoje confiável, ela é uma pessoa importante, ela não vai mentir, mas às vezes mente. Por mais confiável e importante que seja, ela pode trazer esse conteúdo falso, mas que vira uma verdade depois de tantas vezes que é repetido por ela. Essas notícias podem ter um conteúdo verdadeiro, mas que é manipulado para enganar pessoas. Essa é a questão mais clássica, é quando nós vemos pessoas lendo a palavra de Deus, pregando, entre aspas, a palavra de Deus e utilizando ela para enganar pessoas. Isso acontece todos os dias. Basta que você ligue a sua televisão no sábado pela manhã, você vai escutar muita gente fazendo isso. Infelizmente, nós temos um contexto hoje de pregação televisiva, que no sábado pela manhã você tem 30 minutos do programa Verdade e Vida com o pastor Hernandes Dias Lopes e 3 horas e meia de programação no mesmo canal, que praticamente desfaz tudo que foi falado antes, se você não tiver firmeza no Evangelho. E as notícias falsas podem ter também um conteúdo fabricado, construído para transmitir o mal e causar terror nas pessoas. As pessoas podem tramar de uma certa forma um conteúdo que não existe, que não é verdadeiro, mas que quando transmitido vai ter um efeito muito nocivo nas pessoas que escutam. O mal é trazido e, mais ainda, o terror é colocado no coração das pessoas. Não precisa nem dizer que vai fazer praticamente 3 anos que a gente vive escutando esse tipo de notícia, nem todas elas verdadeiras, e que o terror, o pânico foi colocado no nosso coração durante um certo tempo. Notícias falsas então podem fazer você pensar que será bom escolher algo que claramente vai lhe trazer ruína. Claramente aquilo vai prejudicar a sua vida, mas dependendo da forma como aquilo foi manipulado, você diz: essa deve ser a escolha certa. Também pode assassinar a reputação de uma pessoa. Uma notícia falsa, um boato, uma calúnia pode assassinar a reputação de uma pessoa que, de forma alegada, não agiu corretamente em uma determinada situação, ou que simplesmente desagradou a quem estava no poder, seja numa instituição comercial, educacional ou religiosa. O fato é que, se as notícias falsas elas existem e elas têm um efeito sobre nós, é porque alguém as passou à frente, é porque alguém as disseminou. Você já deve ter ouvido a respeito de uma notícia falsa sobre algo, sobre alguém, ou você mesmo já fez parte da notícia, você virou a notícia. Aconteceu no passado, como ele diz aqui, e acontece de forma igual no presente. Mas o versículo 2 nos traz o seguinte: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Ele já está dizendo que quem transmite essas notícias falsas acerca do Evangelho, quem deturpa o Evangelho, quem fala contrariamente à palavra de Deus, segue um caminho vergonhoso. E muitos, dando ouvidos a esses ensinos falsos, vão também seguir os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, por causa dos que ouvem e disseminam e passam à frente, o caminho da verdade vai ser difamado. O grande problema não é que pessoas preguem incorretamente a palavra de Deus, porque se nós não dessemos ouvido, ali mesmo morria. O problema é quando as pessoas dão ouvido, seguem os caminhos e reproduzem o conhecimento errado e perpetuam esse falso ensino. Isso vai gerando um alcance muito maior e um prejuízo, consequentemente, muito maior.
No passado, então, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Em tempos remotos, muitos se levantaram tentando colocar na cabeça do povo de Deus ideias erradas, contrárias ao que está contido nas Escrituras. Certamente você já teve a oportunidade de estudar que, num passado bem distante, algumas pessoas falaram que Jesus não podia ter duas naturezas. Algumas outras pessoas também disseram que ou ele era Deus, ou ele era homem. Não dava para a matéria e o espírito estarem conjuntamente. Questionaram também que ele, encarnado, não poderia operar milagres. Afinal de contas, quem era ele para fazer essas coisas? Quem é esse que até perdoa pecados? Foi questionado. Questionaram a ressurreição dos mortos, o aspecto literal ou figurado dos elementos da ceia do Senhor. Muita coisa, muitos pensamentos que não contribuíram para a edificação e maturidade do povo de Deus foram lançados. No nosso tempo não é diferente, surgem também falsos mestres. E aí uma pergunta: com que frequência surgem falsos mestres? Quando eu me fiz essa pergunta, me veio logo à mente aquele menininho do filme Sexto Sentido. Com que frequência? O tempo todo. O tempo todo eu vejo falsos mestres surgindo. O tempo todo eu vejo pessoas repetindo o ensino dos falsos mestres. Eles falam que são enviados do Senhor. Eles falam que tem uma revelação nova para os nossos dias. Eles trazem uma nova unção para essa geração. Eles só não dizem que tem a cura para o maior problema da humanidade. Qual é? O pecado. Esse é o maior problema do ser humano. É a corrupção que está entranhada no coração do ser criado por Deus para ser conforme a sua imagem e semelhança. Do pecado todo o restante se deriva, todo o mal desse mundo. É interessante que esses falsos mestres inventam de tudo. Quando você pensa que a criatividade deles cessou, ele surge com a novidade. Quando você pensa que não dá para ir mais longe, eles conseguem. Eles, com uma voz serena, encantam e desorientam as ovelhas do Senhor, cujo balido deveria ser em louvor a Deus, mas que agora estão apenas ávidas por uma palavra motivacional, de autoafirmação e triunfo isento de lutas. Ninguém quer saber que a vida cristã tem provações. Muita gente quer chegar na igreja e quer escutar uma palavra de ânimo. Olha, você vai vencer, vá para cima. Você vai passar pelos obstáculos. Doença, isso é coisa para gente fraca. Você tem fé, você tem Deus. Você é vencedor. Você não tem problema, você não pode ter problemas. E assim vai. São palavras erradas. Crente tem problema. Crente sofre. Mas tudo isso tem propósito. Além do propósito de crescer, amadurecer, o mais importante é que Deus seja glorificado através de tudo isso. E que o seu poder seja revelado na solução de cada uma dessas provações. As heresias destruidoras são introduzidas pelos falsos mestres e podem arruinar com a condição moral e espiritual daqueles que aceitam esses ensinos, essas heresias. Eles começam sendo postos aos poucos, devagarinho, e aí por fim eles podem resultar, por exemplo, na negação de Deus, como ele fala aqui, ainda no versículo 1, parte B. Isso acontece e se potencializa quando fatalidades ocorrem. Certamente em 2004, quando houve o tsunami, alguém pode ter dito assim: se Deus é bom, por que deixou isso acontecer? De 2 anos para cá, alguém pode ter perguntado: por que Deus não evitou essa tragédia? Interessante como números, mesmo que sejam aos milhares, e eu não desconsidero que são grandes, conseguiram cegar o povo de Deus para a realidade de que Ele continua sendo grande. Ele não deixou de ser Deus porque tragédias aconteceram. Ele não deixou de ser Deus porque nossos familiares, alguns deles, faleceram. Ele não deixa de ser Deus porque nós passamos por conflitos
existenciais, porque nós passamos por questões de saúde mental, por questões de saúde física. De forma alguma, Ele continua sendo Deus, e nós não podemos de forma nenhuma permitir que qualquer tipo de ensino nos leve a negar a sua existência, o seu poder e a sua soberania. Porque se isso acontecer, daí vai ser um caminho não muito longo para que se passe à prática de uma vida libertina. Se Deus não existe, se Deus não tem poder, se essa palavra aqui não tem a menor validade, eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu vou passar a desacreditar da veracidade da Bíblia. Eu vou ser pior do que quem diz que a Bíblia contém a verdade, porque ela não contém, ela é a verdade. Mas eu vou passar a não acreditar que ela contém, eu vou dizer que ela tem erros, eu vou dizer que ela não tem validade, que é um apanhado de histórias que serviu para um determinado momento histórico, mas para hoje não vale. E eu vou arranjar todo tipo de desculpa e todo tipo de subterfúgio para não seguir o que está escrito nela. Não só isso, eu vou começar a manipular essa palavra gananciosamente para com os crentes em Cristo. Não pense que as pessoas que fazem isso hoje um dia não creram. Provavelmente um dia elas até creram, mas elas passaram a observar de outra forma e manipular de forma gananciosa os crentes em Cristo, para que eles possam também contribuir para o seu crescimento, não em maturidade, mas em posses. Só que não é possível afirmar, observando aqueles que negam a soberania de Deus, não é possível afirmar que os que trazem para o seio da igreja a discórdia, a desinformação, a negação de Deus, sejam de fato crentes. Eu não posso afirmar isso. O sacrifício de Cristo é recebido por fé por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Se alguém não creu em Cristo para a salvação da sua alma, certamente os benefícios da cruz não lhes são imputados, e uma repentina destruição vai o atingir no dia da segunda vinda do Filho de Deus. Isso é certo. Pedro já havia alertado esses irmãos para a firmeza das Escrituras, pouco antes desse capítulo 2. Isso para lembrá-los da necessidade de se apegar à palavra, para que eles, no fim de tudo, se mantivessem firmes e seguros quanto aos falsos ensinos. Nós precisamos desse imunizante. Interessante que essa semana eu escutava um renomado infectologista falando que nós, se já pegamos Covid, não é meu caso, por exemplo, minha esposa já pegou 2 vezes, mas quem pegou Covid tem mais imunidade celular, memória a respeito da doença do que quem tomou doses da vacina. Então eu tomei 3 doses, ela tinha tomado 2. Então, mês passado ela pegou pela 2ª vez. Eu continuo testando negativo, graças a Deus, e assim quero continuar invicto até Jesus voltar. Mas é fato que eu não tive contato. A minha imunidade, entre aspas, é garantida por 3 doses daqueles imunizantes que até hoje a gente não sabe como foram feitos e se de fato valem. No caso dela, a imunidade é ainda maior, porque além de ter tomado algumas doses, ela já teve 2 vezes, e uma foi recentemente, 1 mês e pouco atrás. De qualquer forma, eu posso ter no máximo 6 meses garantidos, segundo a fabricante, imune, bem entre aspas também, porque eu já vi pessoas tomando 3, 4 doses e pegando até na semana seguinte, mas eu teria 6 meses teoricamente para não pegar nada daquilo. Ela teria 1 ano, porque faz bem pouco tempo. Interessante que, seja pela imunidade celular, seja pela imunidade da vacina, a gente ainda corre muitos e muitos riscos. Nós não estamos totalmente imunizados, nós não estamos totalmente seguros quanto a isso. Esse imunizante chamado Bíblia Sagrada não dura 6 meses no seu coração, não dura 1 ano no seu coração.
ele vai durar a vida toda, se você meditar nela dia e noite. Portanto, nós precisamos estar imunizados por ela para buscar viver de uma forma saudável o que nos tem sido pregado. Se você tem escutado a palavra de Deus, se você tem meditado nela, não se preocupe, você estará imune quanto aos falsos ensinos, que de certa forma podem causar muito maior prejuízo do que a Covid-19, porque ela acaba com o corpo físico, mas os falsos ensinos podem jogar sua alma no inferno. Muitos, infelizmente, não percebem o prejuízo causado por palavras e ações desses falsos mestres. Ainda estão na fase em que acreditam que tudo que tem um rótulo com o nome de Jesus estampado é um alimento bom, é um alimento saudável para ser consumido. E aí consomem heresias, mentiras, enganos, trocam a liberdade cristã por libertinagem, e muitos propagam em suas falas, modo de vida, redes sociais, o que não corresponde a uma vírgula do evangelho verdadeiro. Como dói, meus irmãos, quando a gente percebe que existe uma ingenuidade de alguns e a má intenção de outros, que se dobram facilmente ao que é dito por alguém que nem sequer abre a sua Bíblia para refletir. Mas essas pessoas cerram os seus ouvidos para a verdade pulsante que é pregada e vivida por irmãos piedosos à sua volta. Por causa de incautos, iludidos, aprendizes de falsos mestres, o caminho da verdade é difamado, como diz no versículo 2. O comportamento imoral por parte daqueles que afirmam ser cristãos dá ao cristianismo uma má fama perante os incrédulos. É aquele tipo de coisa, fulano é crente, mas ele vive de um jeito que... Qual é a diferença? Ser crente desse jeito, acho que é melhor não. Bom, ele diz que ama a Deus, mas vive dessa forma. Será que ama de verdade? Vai criando uma má fama entre os incrédulos, e todos os crentes errados que eles conhecem parece que colocam por água abaixo todo o trabalho dos crentes piedosos. Com frequência os cristãos são exortados, meus irmãos, a exibir um comportamento exemplar, para que a causa do evangelho não seja obstruída. Se você quiser ter 2 exemplos disso, você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 6:1, você vai perceber lá a exortação para que você viva de forma exemplar, e Tito 2:5, 9 e 10. Mas Pedro continua falando não somente que o caminho da verdade vai ser difamado por aqueles que escutam e propagam falsos ensinos, mas ele diz que na sua cobiça os falsos mestres vão explorar essas pessoas com histórias que eles inventaram. Há muito tempo a condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Os ministros do evangelho, que exercem de forma integral o ministério concedido por Deus, de forma lícita recebem sustento das igrejas nas quais eles servem. Isso é a coisa mais natural e mais honrosa que a igreja pode fazer com o seu pastor. Mas os falsos mestres geralmente não são pastores de igreja local, embora existam pastores de igreja local que são falsos mestres, mas geralmente eles não são pessoas que sabem o que é visitar quem está enfermo, não são pessoas que se afadigam no aconselhamento de irmãos que estão precisando de palavras de conforto, não são aqueles que exortam as ovelhas a viverem uma vida santa, não são aqueles que oram e choram pelos seus irmãos. Os falsos mestres são mercenários que buscam o lucro pessoal, mercantilizando a palavra de Deus, orando em troca de pix e prometendo um lote no céu, dependendo da quantia generosa que você ofertar para eles. Por causa disso, a sua condenação, a sua destruição não tarda. Mas aí vem uma segunda parte que Pedro vai expor do versículo 4 até o versículo 6, que é a certeza que Deus pune toda a impiedade. E nós vamos a ela agora, versículo 4, quando diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Pedro nos dá a certeza de que a condenação paira sobre eles e que a sua destruição não tarda, porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Essa palavra inferno no grego seria o tártaro. Eu vou explicar o que é esse tártaro para vocês. E ele diz: prendendo em abismos tenebrosos,
ou em cadeias de escuridão, a fim de serem reservados para o juízo. Deus não poupou os anjos que pecaram. Provavelmente aqui eu não vou entrar nas duas linhas que são defendidas, mas naquela que é mais aceita, é que provavelmente esses anjos pecaram antes da queda de Adão e Eva. Os anjos que caíram passaram a ser então o diabo e os seus asséculos, os anjos maus, os demônios, os maus espíritos que são mencionados durante todo o Novo Testamento. Deus os lançou no Tártaro, que é o termo grego usado para designar o lugar para onde os piores espíritos eram enviados para serem castigados. Lá eles vão ficar confinados até o dia do julgamento final, até o dia do juízo. No versículo 5, Pedro vai mostrar que ele também não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Deus puniu o mundo antigo por causa da impiedade, afogando esse mundo inteiro por completo, restando apenas 8 pessoas. Como você pode ver, não é uma multidão de pessoas que vai fazer com que Deus refreie a sua intenção de punir a impiedade. Eu tenho apenas 8 pessoas que foram preservadas. Ele não só preservaria se nós tivéssemos 1000 justos. Os 8 eram importantes, porque eles não estavam propagando a impiedade. Deus sabe como punir a impiedade e livrar os seus justos. Noé foi chamado por Deus a pregar uma geração ímpia. E quando Noé pregava aquela geração ímpia, o que diziam dele? Você é louco. Como é que vai vir água do céu, vai cair e vai consumir toda a terra? Isso é conversa. Ele pregava acerca da necessidade de arrependimento. Aquela geração toda era ímpia. A nossa geração é diferente. O que estamos pregando, mesmo que em menor quantidade? Arrependimento e obediência ao Senhor. Por isso ele foi chamado por Pedro de pregador da justiça. Além de pregar, ele viveu em obediência a Deus. Ele não só pregava, mas ele vivia o que pregava, apesar de receber as palavras duras que recebeu. Ele trabalhou por 120 anos na construção da arca. Ou seja, Noé foi louco durante 120 anos na visão das pessoas, mas ele e os 7 da sua família foram preservados. De fato, o evangelho é loucura para as pessoas que não creem nele, mas é o evangelho que nos faz perceber que existe salvação por parte do Senhor, que ele liberta e que ele salva os que de fato se chamam pelo seu nome. Aquela arca foi o instrumento usado por Deus na preservação da vida de Noé e da vida da sua família. O versículo 6 mostra também, Pedro lembra aos seus ouvintes que Deus também condenou a impiedade nas cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então a destruição dessas cidades teve um propósito. Qual foi o propósito? Servir de exemplos para outras localidades onde essa impiedade imperava, para que elas tivessem uma advertência quanto ao destino que lhes estava reservado. Olha, se vocês continuarem nesse caminho, é exatamente isso que vai acontecer. Se vocês continuarem propagando falsos ensinos, vivendo de forma ímpia, vocês serão destruídos. Eu irei punir vocês. É importante chamar a atenção para o fato de que os falsos mestres zombam do julgamento divino. É por isso que eles continuam propagando os seus falsos ensinos. Eles agem de maneira inconsequente, eles acham que não vai haver nenhuma consequência das suas ações, das suas palavras, dos desvios que eles provocam nos filhos de Deus. Pedro aqui não tem a intenção de dizer quando os falsos mestres vão ser julgados pelos seus ensinos errados, mas ele apresenta aqui que o juízo de Deus é certo e eficaz, e ele dá 3 exemplos disso. Esses 3 exemplos do Antigo Testamento demonstram isso. Ele não poupou seres angelicais, ele julgou o mundo e ele julgou cidades. Se Deus puniu a impiedade de várias ordens e de várias maneiras, certamente ele vai punir a impiedade de falsos mestres e também dos seus seguidores.
Mas há uma boa notícia no meio de tudo isso. E é meu terceiro ponto, é que o Senhor sabe livrar os seus, do versículo 7 até o versículo 9. Ele diz: depois de tudo isso, depois de condenar aqueles que são os seres angelicais que caíram, depois de condenar o mundo que vivia em impiedade, trazendo dilúvio sobre ele, depois de condenar as cidades de Sodoma e Gomorra, ele livra Ló. Ele diz: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. E eu já vou também no versículo 8, quando ele diz: pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Junto com a punição dos ímpios, Deus promove a libertação dos piedosos. Em todos os casos descritos por Pedro, os que eram justos foram preservados. Foram todos os seres angelicais que foram punidos? Não. Mesmo vindo o dilúvio, ainda restaram 8. Sodoma e Gomorra foi consumida pelo fogo, mas sobrou Ló. E só não sobrou a sua mulher porque ela olhou para trás. O apóstolo foca mais em Ló nesses 2 versículos, apontando que ele era justo. Às vezes, quando você lê isso, você fica: Ló era justo mesmo? Observando a vida de Ló, não dá para dizer que ele era um exemplo de justiça e retidão. Mas comparado com a população de Sodoma e Gomorra, sim, ele podia ser considerado um justo. E aí eu olho para mim mesmo, e eu olho para cada um de nós talvez não sejamos exemplos integrais, nós não somos 100%, por assim dizer, justos e retos. A gente pisa na bola quase que o tempo todo. A gente entristece o Espírito Santo que habita em nós muitas e muitas vezes durante a nossa vida. Mas, comparado com o que nós temos visto e ouvido, nós somos justos. Porque nós fomos justificados. E é o sangue de Cristo que nos faz perseverar e ser preservados até o último dia. Nós não vamos nos perder por conta dos vacilos que cometemos. Eles são cometidos porque nós continuamos nesse corpo material. Mas chegará um dia em que a justiça e a retidão serão plenas em nós, assim como é no Deus que nos salvou. Ló se afligiu com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ele viu e ele ouviu muita coisa que perturbava o seu coração. Meu irmão, sinceramente, se você hoje está com os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos para as coisas que estão sendo praticadas, ditas, feitas no nosso tempo, dificilmente você não vai ficar aflito com o procedimento de vários cristãos. A gente não tem o que se surpreender com o procedimento do ímpio, porque ele vai de mal a pior. Mas a gente se surpreende e às vezes eu penso, eu não queria mais me surpreender, mas eu invariavelmente ainda me surpreendo com determinados comportamentos, com determinados procedimentos que são libertinos. Parece que não existem princípios, parece que essa palavra não saiu daqui e foi para o coração, e como disse o pastor Rony, não veio para a ponta dos dedos. Parece que não virou prática aquilo que você escutou e que não fez diferença nenhuma na sua vida. Porque talvez seja o momento de sair das redes sociais. Talvez seja o momento de sair um pouquinho desse mundo tão virtual, mas que traz uma realidade muito nua e crua de pessoas que se entregam a paixões desse mundo sem perceber a consequência dos seus atos para si, para a sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Existem coisas que a gente deixa de fazer porque necessariamente são erradas.
obviamente elas são erradas. Então você deixa de fazer. Isso às vezes independente de você ser uma nova criatura ou não. Existem milhões de pessoas nesse país tentando parar de fumar. A maioria delas não é cristão, mas elas sabem que fumar é errado, que fumar causa dependência, que fumar causa câncer no pulmão e tantas outras doenças. É óbvio que aquilo ali deve ser deixado de lado. Mas tem coisas que parece que vão sendo meio que amenizadas ao longo dos tempos, vão sendo naturalizadas ao longo dos tempos, e por mais que elas tragam prejuízos, talvez não para mim, mas para um irmão mais fraco, talvez não para mim, mas para a minha família, mas eu continuo fazendo, porque não tem nada não, porque isso é besteira, porque é só uma vezinha, porque o pastor não está vendo mesmo, porque ninguém vai descobrir. E às vezes não é que as coisas são feitas escondido, pensando que ninguém vai descobrir, que o pastor não está vendo, enfim. Hoje a gente vive numa sociedade que quanto mais você peca, mais você quer expor o seu pecado. Isso é o que é mais louco nessa geração que a gente está vivendo, porque as pessoas não têm vergonha nenhuma de abrir as suas redes sociais, nos seus stories, no seu feed, nos seus perfis, mostrar o que de pior elas têm, mostrar o que de mais degradante elas podem produzir. Parece que a gente está vivendo num mundo sem Deus, e isso eu não estou falando só dos ímpios. Esse é o grande problema, porque se fossem só os ímpios que mostrassem isso, eles foram feitos para isso mesmo, eles foram criados para a perdição mesmo. Aqueles que não são de fato parte integrante do projeto de salvação eterno de Deus, eles vão morrer na lama. Mas o problema é quando a gente vê chafurdar nessa mesma lama aqueles que a gente entende que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Isso dói. Às vezes por falsos ensinos, eles se jogam nessa lama. Às vezes por conceitos próprios. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Pastor nenhum vai botar cabresto em mim não, porque eu sou dono da minha vida. Meu irmão, o dono da sua vida é Jesus, e você tem que viver de acordo com a palavra. Seja em amor às pessoas mais fracas, seja porque obviamente aquilo é errado, seja simplesmente porque você não deve fazer isso. Cuidado com a forma como você vive. Cuidado com o procedimento que você tem sobre essa terra. Cuidado com o que você mostra ser, mesmo que virtualmente, porque o que está lá é o que antes já estava aqui. Infelizmente, não só a boca está falando do que o coração está cheio, mas as telas estão mostrando o que está nos nossos corações. Paul Washer uma vez falou a respeito de uma possibilidade de alguém colocar em praça pública um telão passando toda a sua vida. E o que é que você pensaria sobre isso? Você teria vergonha? Você ficaria feliz? Qual seria a sua reação? A gente chegou no tempo que não precisa mais você colocar o telão em praça pública. Ele está a um clique de distância. As pessoas sabem quem você é. As pessoas estão vendo quem você é. E as pessoas estão acessando o seu interior através daquilo que você fala, através daquilo que você publica, através daquilo que você expõe. Que bom seria que a gente tivesse a mesma gana de colocar todos os dias nas nossas redes sociais, nos nossos perfis, a palavra de Deus, quanto a gente tem para abordar tantos outros assuntos. No nosso tempo a gente tem visto e ouvido muita coisa que ameaça tirar a paz do nosso coração, muita coisa que não tem base na verdade. Mas por que eu digo que elas ameaçam tirar a paz do nosso coração? Somente ameaçam, porque se a gente continua crendo que Deus controla tudo e todos, não há o que temer.
Se você continua crendo nessa palavra, a paz não sai do seu coração. Como eu falei, a Angélica já teve Covid 2 vezes. Eu fiquei isolado 2 vezes sozinho dentro de casa. E ela ficou lá com minha sogra. E esse ano de 2022 foi um momento que a gente teve que passar por isso algumas vezes. Não somente quando ela pegou Covid, mas quando meu sogro descobriu que tinha câncer, ficou internado 21 dias, dos quais 7 ela passou dormindo com ele no hospital. Eu poderia pensar, meu Deus, quanta coisa ruim que nos sobreveio em 2022. Isso é só a ponta do iceberg. Meu Deus, e se eu pegasse Covid junto dela? Da primeira vez que ela pegou, nós ficamos 7 dias dentro de casa. Ela já com Covid e eu não. E eu testei 2 vezes, negativo. Dessa vez foi logo no segundo dia. E eu fui testar de novo, zerado. Ah, é porque eu sou blindado, né? Não. É porque Deus é maior. Ah, então o Deus que eu sirvo não é o Deus da minha esposa, porque ela pegou, né? Então meu Deus é maior, o dela é menor. Não, é o mesmo Deus. Mas ele se revelou gracioso, não permitindo que os seus sintomas fossem graves. E ele se revelou gracioso, não permitindo que eu pegasse. Mas muita gente diz, se você pegar isso, é porque está em pecado. Se você pegar isso, é porque Deus não está com você. Quanta gente ficou atemorizado e o seu coração perdeu a paz porque, meu Deus do céu, eu vou pegar esse negócio e vou morrer. Hoje raramente alguém fica entubado, não é verdade? Raramente alguém vai para a UTI e morre. Graças a Deus por isso. Mas se ela tivesse pegado, tivesse transmitido para mim, eu tivesse ficado entubado, e hoje eu não tivesse a oportunidade de estar aqui, eu sei para onde eu tinha ido. E essa é a certeza que eu gostaria que cada um daqui tivesse. Se tivesse acontecido com qualquer um de nós, a paz não poderia sair do nosso coração, porque a paz que está em nós foi Deus que deu. É uma paz que o mundo não a dá, e ela excede todo o entendimento, porque para os outros lá de fora, dizer isso que eu disse agora é ser louco. Mas deixa eu ser louco como Noé, porque ele fez a arca, que foi instrumento de Deus para lhe salvar, para lhe preservar. E eu prefiro continuar crendo no Deus que provê também a nossa preservação. O Senhor sabe livrar os que lhe pertencem, os que foram comprados pelo sangue de Cristo, e por crerem em Cristo não vão perecer, mas vão ter vida eterna. Aqui há necessidade de se comentar, meus irmãos, 2 responsabilidades para depois a gente ir para o último versículo e fechar a nossa pregação. Os pregadores fiéis têm uma grande responsabilidade de continuar semeando a palavra genuína de Deus, para que se evite o engano no meio do povo. A nossa responsabilidade é imensa, porque se eu digo que a cada dia surgem falsos mestres, a cada dia nós precisamos de mais pregadores fiéis. Com isso eu estou corroborando com a fala do pastor Jamerson aqui no Momento Missionário. Se eu percebo que há uma proliferação de falsos ensinos e muita gente continua caindo neles, eu preciso também de mais pessoas que se coloquem nas mãos do Senhor para continuar pregando fielmente a palavra da verdade. E nós temos, enquanto filhos de Deus, a responsabilidade de cuidar do nosso coração. Cuide do seu coração, meu irmão. Escute mensagens bíblicas. Leia a palavra. Veja com muito critério quem você segue, seja na sua vida, seja nas redes sociais, para que você não venha ver o mundo com lentes que distorcem a realidade. Antes que a gente veja com clareza que Deus é soberano e que Jesus Cristo há de voltar para julgar vivos e mortos
punindo os ímpios e livrando os retos. Essa é a realidade do Evangelho. Vemos, portanto, versículo 9, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. O Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e provê os meios para isso. Por isso que eu falei da responsabilidade que os pregadores e que nós cristãos temos. Ele provê os meios para isso. Se nós estamos abastecidos da palavra, se nós buscamos traduzi-la em prática de vida, se nós não damos ouvidos aos falsos mestres e não seguimos os seus caminhos vergonhosos, certamente Deus nos livrará das provações, certamente a condenação não irá pairar sobre nós. O mesmo Deus que com ira mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, é aquele que em amor e por amor do seu nome nos guarda e preserva o coração e a mente, para que nós perseveremos até o dia final, honrando, agradando, glorificando a Ele, sendo libertos de todo engano e de todo mal. A esse Deus que pune os ímpios, mas que livra os seus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.